Sabe quando a gente planeja uma viagem e de repente ela fica bem mais cara? Ou quando o preço daquele celular importado não para de mudar? Pois é, a resposta para tudo isso está num negócio chamado taxa de câmbio. E hoje a gente vai entender direitinho como ela funciona. Para a gente começar, vamos direto ao ponto com uma pergunta que parece simples, mas que na verdade movimenta trilhões de dólares todos os dias. Afinal, o que é que define o preço do dólar? Para entender isso, vamos imaginar uma coisa. Pensa num mercado gigantesco, global, que nunca fecha, onde moedas do mundo todo são compradas e vendidas a cada segundo. Nesse mercado maluco, o preço de uma moeda tipo dólar acaba encontrando um ponto de equilíbrio, um valor justo, digamos assim. E é exatamente isso que os economistas chamam de taxa de câmbio de equilíbrio. É a taxa que equilibra perfeitamente a oferta e a demanda pela moeda estrangeira. Beleza, mas quem é que está nesse jogo? Quem são os grandes compradores e vendedores nesse mercado super agitado? Olha que interessante, a gente pode dividir os participantes em dois times bem claros. De um lado, tem o pessoal que precisa comprar moeda estrangeira. São os importadores, que trazem produtos de fora, os turistas brasileiros, gastando lá no exterior, os investidores daqui, aplicando dinheiro em outros países. Do outro lado, tem quem vende a moeda estrangeira. São os exportadores, que recebem em dólar, os turistas gringos, que trazem seus dólares para cá, e, claro, os investidores estrangeiros, que apostam no nosso mercado. E aqui fica claríssimo o cabo de guerra que rola nesse mercado. Os importadores e os exportadores querem coisas totalmente opostas. O importador torce por um dólar baratinho para comprar mais produtos lá de fora. Já o exportador, ele quer mais é que o dólar esteja nas alturas, porque assim ele recebe mais reais pelos produtos que vendeu. Mas olha, esse cabo de guerra não é só sobre comprar e vender produtos, não. Tem uma outra força gigante em jogo, uma força que funciona como um verdadeiro imã, atraindo um volume enorme de dinheiro. E essa força, esse imã, são as taxas de juros. Pensa bem, quando um país oferece juros mais altos que os outros, ele vira um destino super atraente para os investidores que querem um bom retorno para o dinheiro deles. O capital estrangeiro simplesmente começa a fluir para lá. Isso cria uma reação em cadeia, um efeito dominó. Os juros aqui sobem, o que atrai capital estrangeiro. Com mais gente trazendo dólar para cá, a oferta de dólares no mercado aumenta. E pela lei da oferta e da procura, com mais oferta, o preço cai. Ou seja, a taxa de câmbio diminui e a nossa moeda fica mais forte. Só que não é só de juros altos que vive o investidor, né? Antes de colocar o dinheiro, ele faz uma espécie de checagem de segurança. Se o investimento parece arriscado, nem a melhor taxa de juros do mundo convence. E é aí que entra o tal do risco país. O risco país é basicamente um adicional de periculosidade para os investidores. Países que são vistos como mais arriscados, seja por instabilidade política ou econômica, precisam oferecer um bônus, um juro mais alto, para compensar esse risco e atrair o dinheiro. Esse extra é o que a gente chama de prêmio de risco. É uma lógica simples. Se o risco é alto, os investidores tendem a fugir para lugares mais seguros. Eles tiram o dinheiro com medo de perder. Essa fuga de capitais diminui a oferta de dólar no mercado local e o resultado é que a moeda do país perde valor, ela se desvaloriza. Então, resumindo a história, quando a reputação de um país vai mal, o fluxo de dinheiro de fora diminui. Para manter o capital que ainda está por aqui, os investidores exigem aquele prêmio de risco. Se não recebem, o dinheiro vai embora, e isso pressiona a taxa de câmbio para cima, desvalorizando a moeda. Ok, legal. Mas e na prática? Como é que essa dança toda de juros, risco e comércio afeta a nossa vida real? Bom, a resposta está no nosso bolso e tem a ver com a inflação. Então vamos imaginar o seguinte cenário. A moeda local perdeu força, ou seja, a taxa de câmbio subiu. O efeito quase imediato disso é que os preços nas prateleiras começam a subir. Mas por que isso acontece? O motivo é duplo. Primeiro é o impacto direto. Tudo que vem de fora, seja um eletrônico ou matéria-prima para a indústria, fica automaticamente mais caro. E segundo, tem o impacto indireto. Com os produtos importados mais caros, a concorrência diminui, e aí os produtores daqui se sentem mais à vontade para aumentar os seus próprios preços. É um efeito dominó que alimenta a inflação. Então, o que a gente pode tirar de tudo isso é que a taxa de câmbio não é uma coisa aleatória. Ela é, na verdade, o resultado dinâmico, o ponto de equilíbrio que muda o tempo todo de todas essas forças poderosas da economia, o comércio, os juros e a percepção de risco. E isso deixa uma pergunta no ar. Com todos esses fatores em jogo e o equilíbrio mudando a cada instante nesse grande mercado global de moedas, qual dessas forças será que vai ter mais peso amanhã?